Alô, com ele, Cláudio, que é Resende, que é de Três Pontas. Vamos lá, Milton, bom dia a você, a quem nos acompanha no Rádio Esportes, aos nossos comentaristas, Massa do Galo, já na expectativa aí, última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro, o Galo só depende dele, um empate amanhã no Mineirão, matematicamente o Atlético estará em primeiro lugar, e aí, se garantir o primeiro lugar mesmo, é o que todo mundo espera, né, no clube, na torcida, vai ter a Caldense, adversário de amanhã, também nas semifinais do Campeonato Mineiro, semana que vem. O último treinamento acontecendo agora pela manhã na cidade do Galo, e o técnico Turco Mohamed, ele não teve durante a semana dois jogadores que estão com cuidados especiais. O Mariano, fazendo um tratamento, tem um edema muscular na coxa, e o goleiro Everson, que ficou fora contra o Democrata, já dores no tórax, e não treinou durante essa semana. Sendo assim, pro gol Rafael será confirmado mais uma vez amanhã, como foi no último fim de semana, e o Guga estará de volta à lateral direita. Guga estava suspenso também, o Galo não tinha um lateral de ofício na última rodada. Nas demais posições, ele não tem também dois jogadores suspensos, que são Alan, que é titular desse time do Galo, e o Fábio Gomes, que poderia ser uma opção para esse jogo, só que o Fábio Gomes foi expulso contra o Democrata já no fim do jogo. Sem esses jogadores, o que eu estou projetando para o Galo? Ele vai escalar o time de amanhã pensando nas semifinais. Possivelmente segurando aqueles titulares mais importantes que ele não pode perder, já pensando no meio da próxima semana. Então, o Atlético de amanhã vai ser um mistão, como ele vem fazendo principalmente em jogos no interior. Amanhã o jogo é no Mineirão, mas com uma posição confortável na tabela e dois jogos seguintes com jogadores, inclusive, convocados por seleções. O Turco vai fazer essa administração no elenco para amanhã. Daqui a pouco a gente vai conversar aqui com os nossos comentaristas. Eu antes vou trazer o Sacha, porque deve pintar de novo, hein, no time do Atlético, o Eduardo Sacha no ataque. E ele fala sobre essa partida de amanhã contra a Caldense, que pro Galo é importante confirmar a melhor campanha. Um jogo importante que fecha aí a primeira fase da competição. Sabemos a importância da permanência nessa primeira colocação, então a gente vai entrar da mesma forma que entrou em todos os jogos até aqui, para que a gente possa ter essas vantagens que o regulamento nos dá, terminando em primeiro. O Atlético nos últimos jogos vem fazendo gols ali no limite, no fim dos jogos e conseguindo as vitórias. Mas o Turco já disse que tá precisando fazer o gol antes, para não ter sufoco nas partidas, Sacha. É verdade, acho que parece que aqui as coisas conspiram para se decidir mais pro final, num pouco mais de drama, de emoção. Mas as coisas que estão sendo feitas, teve jogos que a gente conseguiu, alguns fazer o gol logo no início. Isso acaba trazendo um pouco mais de tranquilidade durante a partida. Questão de momento de jogo é saber se comportar, independente do resultado, manter a mesma forma de jogo, mesmo até o final. E isso vem nos trazendo resultado, às vezes no início, e alguns jogos ultimamente no final. Então acho que a consistência durante a partida vem nos trazendo essas chances de começar bem, e quando o gol não sai no início, né, aí tem um pouquinho de emoção aí no final. O Sacha comenta também aqui no Rádio Esportes, nos últimos jogos aí, algumas partidas no interior, principalmente, o Turco vem escalando o time com 4 atacantes. Como que é isso em relação ao que o Atlético vinha fazendo com o Cuca no passado? São formações um pouco diferentes, talvez, de costume, do que a gente praticamente jogou o ano passado todo. Teve algumas partidas que a gente jogou com um atacante só. Circunstâncias de cada jogo ele tem uma estratégia diferente, talvez com 4 atacantes, talvez que às vezes ele usa o segundo atacante um pouco mais na linha de trás, assim como um meia mesmo. Às vezes não dá para perceber, mas ele pede para que um dos dois sempre saia da área, né? Então acho que o time saiu bem, é uma outra possibilidade que ele tem que pode ser usada. Então acho que durante esses jogos ele conseguiu ver se isso foi benéfico e o que não foi, para fazer os ajustes, né? E ter uma possibilidade mais de formação. E até aqui, Sacha, qual que é a avaliação sua desse início de trabalho do Atlético, principalmente no Campeonato Mineiro, com esses testes aí do Turco? Saímos muito bem durante a primeira fase, teve oscilações, que é normal.
Essa primeira fase nos trouxe bastante ideias novas, o que pode ser, o que não pode, o que tem que ser melhorado. Isso foi muito importante para todos nós e também para ver, né, dar uma rodagem no elenco todo e ver com quem que ele vai poder contar durante a temporada. E primeira fase, todo mundo sabe a importância que é, tem uma vantagem nas fases eliminatórias, tanto na semifinal e final. Então acho que a importância todos estão bem cientes e a gente também estava desde o início. E foi isso que nos levou a praticamente estar garantindo a primeira colocação. O Sacha aí falou de vantagem em semifinais e final. Esse ano mudou o regulamento, né? Não tem vantagem na final. Mas na semi ele tem razão. O Atlético vai jogar por 2 resultados, 2 empates, por exemplo, ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo número de gols. E por último, ele fala da experiência nesse Campeonato Mineiro. O titular, ele foi titular em todos os jogos no interior. E aí tem dificuldades, né? Viagens, campos, né? Os gramados muitas vezes não são dos melhores. Qual foi essa experiência, o ponto positivo e negativo, hein, Sacha? Bom, o lado positivo é que isso dá mais minutagem, traz mais confiança, mais ritmo de jogo. Foi importante ter esses jogos durante essa primeira fase. O Campeonato Mineiro tem suas dificuldades, acho que a gente fez algumas viagens muito difíceis. Alguns estádios não tinham suporte, assim, talvez necessário, mas a gente sabe a realidade do futebol brasileiro. Então acho que isso traz uma experiência muito boa pra gente e também pra gente ver o outro lado, né? Às vezes a gente está numa estrutura como essa e não dá tanto valor, então a gente tem que passar por essas situações para realmente saber onde a gente está e valorizar o clube e a estrutura que a gente tem. Muito bem, sinal eletrônico marcou aí 11h45. Palavras do Sacha, que é um jogador do elenco do Atlético, né? Uma peça importante. Ele não é titular do time. Quando você vai escalar o Atlético titular, não tem o Sacha, mas é um jogador que ano passado mostrou, né, que quando acionado, principalmente na reta final, ele foi importante em alguns jogos e tá sempre ali. Não reclama, quando entra, costuma dar conta do recado e tem uma boa fala aí, uma análise interessante desse início de ano, Natália Fiuza, do Atlético, que amanhã, segundo ele, tem que levar com seriedade para carimbar esse primeiro lugar na fase classificatória. Bom dia.